Olá, amigos, querido produtor, produtora de café, dando sequência ao 10º Simpósio de Café Conilon. Sou o professor Lucas Lousada Pereira, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Venda Nova do Imigrante, e coordenador do COF Design. Então, dando sequência à nossa parte de discussão, de debate sobre qualidade do café canéfora, hoje nós trataremos de alguns aspectos estruturais da produção de Conilon e café robusta e especial. Então, apenas contextualizando o início da nossa fala, o Espírito Santo, é considerado o maior produtor de café Conilon do Brasil, terceiro maior produtor de café arábica, e no ano passado nós fechamos com 9,95 milhões de sacas de café, uma produtividade média de 35 sacas por hectare. Se nós considerarmos o mapa do Espírito Santo, nós vamos ver praticamente em todo o estado uma disponibilidade de condições de produção de café Conilon. Entretanto, quando a gente pensa em planejar uma cafeicultura, especialmente voltada para a produção e para a qualidade, nós precisamos pensar em algumas características, Então, toda vez que nós formos falar em cafés especiais, nós vamos estar sempre associando a forma de produzir às condições edafoclimáticas. Então, para isso, a gente precisa considerar a temperatura média anual em Celsius, a deficiência hídrica anual e os tipos de solo. Com base nessas imagens, a gente consegue ver a distribuição de aptidão e de condição edafoclimática para a produção de café no estado do Espírito Santo. No mapa da letra A, a gente tem a temperatura média. No mapa B, nós temos a deficiência hídrica de chuvas em milímetros. E na C, os tipos de solo que compõem a nossa região de produção. Para o café canéfora, nós temos essa condição. Em termos de temperatura média anual, nós temos praticamente todo o estado com áreas aptas, com áreas propícias à produção de cafés do grupo canéfora. Em termos de deficiência hídrica, nós temos praticamente também todo o estado, com exceção de uma parte do norte e noroeste do estado do Espírito Santo, mas que pode ser corrigida com irrigação e com planejamento. E na parte de solos, a gente tem praticamente todo o território do estado, apenas com uma exceção do litoral, como regiões aptas. E é também possível corrigir isso com nutrição, com balanceamento, com planejamento. Então, considerando o zoneamento edafoclimático para o café do Espírito Santo, na figura A nós temos a região apta para a produção de café Conilon, e na figura B nós temos a região apta para a produção de café arábica do Espírito Santo. Então, notem que o estado do Espírito Santo, por natureza, é um produtor de café Conilon. A nossa aptidão é para a produção de café Conilon. Isso nos leva à próxima reflexão. Essa imagem é da saída de São Gabriel da Palha, um município grande produtor de café Conilon no estado do Espírito Santo. E aí a gente consegue ver um pouco da estrutura, das belezas, dos contornos da produção de café Conilon. Entretanto, nós que estamos mais habituados a trabalhar questões de qualidade para o café arábica, e em poucos anos temos dedicado um esforço significativo na busca pela melhoria da qualidade do café Conilon, junto com as famílias, junto com as instituições públicas, junto com as empresas privadas do Espírito Santo, nós temos um grande desafio. Por quê? Olhando para essas duas imagens, nós não observamos nenhum problema aparente. A lavoura está verde, a lavoura está bem nutrida, a lavoura está bem enfolhada. Porém, o solo é o ponto que nós vamos falar bastante dele, ele tem uma relação direta com a qualidade. Nós vemos o solo muito descoberto, com uma área muito grande de falta de cobertura, e isso tem gerado problemas, porque muito da qualidade dos cafés está associado à condição do microbioma. Nós vamos chegar nisso mais à frente para falar desses aspectos. Então, quando a gente fala hoje em produção de café canéfora especial, a gente precisa pensar na produtividade e na qualidade. Para isso, nós estamos estudando condição de radiação, de temperatura, ventos, precipitações, o solo, toda a parte de microbiologia dos frutos, as fermentações, os processos de pós-colheita mais adequados, de modo que nós tenhamos um sistema de produção mais pautado no equilíbrio ecológico, ambiental, voltado tanto para produzir e também ter um produto de qualidade. Então, olhando as imagens, os cafés do Espírito Santo, no caso o coffee e a canéfora, são produtos de excelente qualidade se forem tratados dessa forma. Então, aqui nós temos uma imagem
de um clone de café Conilon, em estágio de maturação verde, no centro um clone de café Conilon maduro, e do lado direito um outro clone também maduro. Então os produtores precisam ter em mente que nós precisamos trabalhar, respeitar o ciclo de maturação, respeitar o ciclo da planta e iniciar o trabalho de forma assertiva, focando na qualidade, focando na expressão máxima da qualidade dos frutos. Então, nós temos alguns desafios para serem corrigidos. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma prévia dos resultados científicos que a gente tem trabalhado. Esse gráfico aqui à esquerda, né, do vídeo, ele apresenta a diversidade bacteriana nos solos de produção de café Conilon e arábica, uma comparação. Então, a gente consegue ver que, no caso do café arábica, a diversidade de micro-organismos no solo é muito maior do que no coffea canephora. Essa imagem aqui é relativa a estudos do microbioma que estão sendo feitos nos últimos 3 anos no norte do Espírito Santo. E o desafio é o quê? O desafio é manter essas ruas com um pouco mais de cobertura, não deixar esse solo tão exposto, recuperar a parte de matéria orgânica do solo, visando uma manutenção do microbioma da planta. Por quê? Cada vez mais, em áreas de cultivo de café arábica, nós temos observado uma alta associação da condição microbiana do solo, da planta e do fruto com a qualidade. E no caso do coffea canephora, essa é uma primeira preocupação que a gente precisa corrigir quando a gente quer trabalhar cafés de extrema qualidade. E aí, a gente entra na questão do manejo do cafeeiro, né? E aí a gente tem toda uma parte de processos que são feitos agronomicamente, que são muito bem conduzidos pelos produtores de café Conilon. Todos fazem amostragem de solo, amostragem foliar, a parte de poda, de adubação, o planejamento da produção. E o que isso afeta ou o que isso faz com todo o sistema? A gente precisa passar a olhar mais para baixo do solo, a entender toda a dinâmica microbiana que está ocorrendo no sistema radicular, na planta, de modo que eu tenha um sistema protegido, de modo que eu tenha um sistema bem estruturado para produzir condições de que os micro-organismos possam fazer a ciclagem necessária dos compostos necessários para a manutenção da vida da planta e também produzir condições de controle biológico que vão gerar maior resiliência, aproveitar as reservas de fósforo disponíveis no solo, que não estão sendo acessadas pela planta, mas que podem ser acessadas por alguns micro-organismos, e também preparar uma condição de maior diversidade, interação e simbiose microbiana dentro desse sistema de produção. Então, o manejo é a parte essencial, nós não vamos adentrar muito nessas questões, o foco da nossa discussão hoje é sobre pós-colheita, mas é importante que a gente entenda que existe uma vida muito complexa no sistema radicular, no solo, na nossa estrutura de base, e se não tiver muito bem cultivado, dificilmente, se esse manejo não estiver sendo conduzido de forma muito correta, dificilmente nós teremos cafés Conilons especiais. Então, a colheita é um grande desafio, porque no caso do canéfora é muito comum as famílias ainda trabalharem a prática de encerrar a colheita de 6 a 8 semanas. Né? Muitos produtores ainda colhem cafés verdes, como é o caso aqui dessa imagem. Né? Essa imagem à direita, a gente pode achar que o café está maduro, mas esse café ainda está verde, está verdoendo. Se vocês olharem aqui na extremidade dos frutos, né, nós vamos ver que a coloração não está perfeita, como desse fruto aqui. Se a gente fizer isso aqui um exame visual, talvez ninguém iria dizer que é um café Conilon, né? Porque do estágio de maturação tão pleno, tão uniforme, tão correto, e nós temos uma vantagem em termos de cultivo de café canéfora versus coffea arábica. Os frutos do coffea canéfora são mais resistentes a quedas do que o do coffea arábica. Isso é uma bênção para o produtor, porque ele pode fazer um planejamento mais leve, um planejamento mais tranquilo de colheita. No caso do café arábica, é muito comum no período de chuva os frutos caírem. E aí cai, tem contato com o solo, com a umidade, os cafés acabam não produzindo cafés tão especiais. Então, o desafio que nós temos é reeducar os produtores para colherem cafés maduros. Não adianta. Colher café verde é sinônimo de prejuízo, é sinônimo de baixo rendimento, é sinônimo de perda de qualidade, e nós vamos falar também disso mais à frente a respeito do processamento. Então, a gente tem alguns gargalos. Na foto à esquerda, a gente vê uma unidade de secagem muito bem estruturada, muito bem planejada, lá do norte do Espírito Santo, imagem cedida pela Coabriel. Tudo muito certo. O problema
é na operação. A gente ainda vê café conilon sendo colhido dessa forma. A gente precisa cortar isso, riscar isso da nossa condição de produção. Os produtores de café precisam entender que há uma perda significativa de qualidade quando a gente submete os frutos a essas condições, e aí, nessa imagem de ampliação, a gente consegue ver a opção que o produtor tem que tomar em relação à decisão de produção de café especial. Aqui desse lado da imagem, a gente consegue ver o fruto sadio, saudável, colhido maduro, seco de forma correta, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Do lado direito da imagem, a gente vê o fruto verde, que foi seco, né? Certamente, a gente não vai conseguir extrair nada de bom em termos de qualidade desse café. E aí, olhando a distribuição de peneiras dos frutos de café conilon, comparando com o café arábica, a gente consegue ver algumas características que são genuínas da espécie, do gênero Coffea canephora. Então, normalmente, as peneiras menores, elas são mais arredondadas, no Coffea canephora, e as peneiras maiores, elas são mais chatas, né, se assemelhando ao café arábica. O importante é que a gente tenha consciência do seguinte: o mercado de café especial, ele considera para exportação lotes acima dessa faixa aqui, da peneira 14 em diante. E é muito comum a gente observar lavouras que se forem bem nutridas, bem manejadas, com irrigação controlada, e o produtor colheu o café maduro. Nesse ano a gente conseguiu observar nessa faixa de peneiras aqui até 85% de aproveitamento em termos de maquinação. Então, é uma estratégia que pode possibilitar ao produtor de café conilon produzir cafés especiais. A gente precisa entender que cada peneira dessa tem um impacto químico, um impacto sensorial, uma relação diferente em termos de interação com a torra. Então, a gente precisa pensar em estratégias de otimizar a qualidade em todos os sentidos. E pensando no processamento, que é o foco da nossa discussão de hoje, a gente tem uma gama de processos que podem ser aplicados à cultura do café conilon. Algumas dessas imagens são de café arábica, e as pessoas às vezes perguntam assim: nós precisamos desenvolver metodologias para o café conilon? Não, nós precisamos aplicar as metodologias do café arábica no café conilon, porque todos são cafés, e todos podem ser especiais. Não existe essa história de que precisa desenvolver um processo específico para a pós-colheita do café conilon. Apenas ajustes de peneiras nos descascadores, ajustes de peneiras nos separadores de verde, no rolo separador de casca, são ajustes técnicos, mas em termos de processo de pós-colheita, nós podemos usar e aplicar todos os processos do café arábica. E aí, quando a gente fala em qualidade de bebida do conilon, parece que é muito novo, mas em 93 já existiam trabalhos da Embrapa, né, do veneziano, falando a respeito da avaliação de qualidade do café conilon e do café robusta, da Embrapa. Né? Então, a gente traz essa menção aqui, né, dos amigos da Embrapa de Rondônia, é que lá atrás já se tentava entender o perfil sensorial, o perfil químico dos cafés canéforas. Obviamente, as pesquisas mudaram, avançaram, estão mais sofisticadas, mas isso não tira o mérito de lá atrás tentar compreender as características do café conilon e do café robusto. E aí, o interessante é que na descrição da bebida naquela época era quase sempre como encorpada, neutra, levemente rio, neutra, encorpada. Por quê, pessoal? 100% disso era proveniente de um pós-colheita inadequado. Hoje nós temos técnicas de pós-colheita que podem proporcionar cafés conilons, cafés robustas acima dos 80 pontos, dos 85 pontos e até próximo aos 90 pontos, sem nenhuma dificuldade para o produtor que quer iniciar esse trabalho de qualidade. Então, algumas estratégias de inovação para os canéforas, né? Algumas coisas que a gente tem visto e tem observado, né? Por exemplo, estratégias que estão avançando, né? Estratégias de fermentações induzidas, né? Forging already, ou seja, os produtores estão começando a aplicar esses processos de fermentação, usando leveduras, usando bactérias, usando mix de enzimas, para otimizar o perfil sensorial e gerar cafés de elevado padrão de qualidade. Um outro modelo de estratégia, né, de emparelhamento é o processo de catching up, que é o quê? A gente observar como os produtores de café arábica fazem e apropriar aquele conhecimento e trazer para dentro da nossa propriedade essas condições de produção de cafés especiais. Então, isso está se emparelhando, né?
Os produtores de café Conilon estão aplicando técnicas, estão conseguindo produzir cafés arábicas tão especiais quanto os produtores que produzem apenas café arábica produziam no passado. E o que está ficando para trás, falling behind, são secagens irregulares. A gente ainda tem um desafio de eliminar esse tipo de secagem. Café é um alimento, ele deve ser consumido de forma íntegra, com muito respeito, com muita responsabilidade. E esse tipo de imagem, ela ainda depõe contra o sistema de produção de cafés especiais. No futuro, nós veremos essa imagem ser erradicada da produção de café Conilon. Esse futuro não está distante, mas depende de um esforço colaborativo da indústria, das cooperativas, dos comerciantes, dos produtores, de toda a sociedade. Então, entrando nos processamentos, gostaria de trazer para vocês aqui a primeira reflexão de que muitos produtores estão aplicando processamento natural, a secagem do café Conilon. Essa aqui é uma imagem de uma jovem produtora que produz café Conilon especial em Governador Lindenberg, da Tatiele Dalfior Ferreira. Ela nos cedeu as imagens para divulgação. Esse aqui é um terreiro suspenso de café Conilon 100% maduro. Qualquer pessoa que olhasse essa foto talvez pensaria que fosse um terreiro de café arábica. Mas essas estratégias estão ocorrendo, estão crescendo. São investimentos simples, né, para quem quer fazer um lote de café especial, para quem quer fazer um microlote. E nós provamos esses cafés ao final da safra, e os cafés da produtora Tatiele produziram cafés acima dos 84 pontos de qualidade pelo protocolo do CQI. Né? Então, para os produtores que estão nos assistindo, esse é um investimento pequeno, um investimento que qualquer produtor pode fazer. Entretanto, não é uma prática recomendada para produtores de grande porte, porque o produtor de grande porte ele tem a necessidade de ter um sistema de secagem que atenda à demanda da estrutura de colheita daquela propriedade. Então, mas se você é um pequeno produtor, uma pequena produtora, ou então quer iniciar o caminho da qualidade, essa pode ser uma ação inicial para buscar a produção de cafés especiais. E o café processado pela via natural, ele é caracterizado por ser um pouco mais aeróbico em termos de fermentação. Por quê? A glicose e a frutose, elas acabam ficando aderidas ao tecido mucilaginoso do fruto, e isso não é tão consumido pelos micro-organismos no processo de fermentação. Ocorre uma fermentação, mas é uma fermentação intracelular dentro dos frutos, porém o impacto, a carga de retorno fermentativo ou então de mudança de perfil sensorial, ela é menos expressiva quando nós submetemos esse café a uma condição de fermentação anaeróbica. Lembrando que micro-organismos, alguns podem ser facultativos, ou seja, alguns podem trabalhar em condições aeróbicas, mas a grande parte do processo de fermentação ocorre em uma condição anaeróbica, quando nós temos a ausência total de oxigênio. Outro método que vem crescendo muito é a aplicação de leveduras no processo de pós-colheita, e aí a gente chama de yeast fermentation, né, que são aplicações de leveduras específicas para a modificação da qualidade. Essa é uma imagem que muitas pessoas acham que ela está em ampliação numa lupa de microscópio, mas essa foto foi tirada da câmera do celular. Aqui nós temos uma imagem que aparentemente há uma demonstração de contaminação no mosto de fermentação, em poucas horas depois da submissão de inoculação de micro-organismos no processo de fermentação. Então, os produtores precisam ter cuidado quando decidem usar micro-organismos. Por quê? O grande gargalo são os recipientes para a fermentação, falta de controle da qualidade da água, falta de preparo de um meio para a fermentação, controlar pH, temperatura, acidez da água, falta de conhecimento sobre o que é fermentação. Então é importante, quando o produtor decide fazer uma técnica dessa, procurar auxílio em um técnico, em um engenheiro, conversar com um biólogo, um bioquímico, um químico, uma pessoa que tenha condições de dar uma recomendação técnica adequada, procurar um cientista de alimentos, um engenheiro de alimentos, e fazer processos que gerem segurança alimentar. Então, aqui algumas imagens de explicação, né, da fase de fermentação, aqui a fase de expansão, essa outra imagem é a fase final. Notem que a pigmentação da casca ela muda, porque isso acaba sendo liberado no mosto de fermentação, e aqui do outro lado também a fase de expansão das leveduras atuando
como forma de crescimento, né? As leveduras normalmente têm um comportamento inicial, uma fase um pouco mais lenta no começo, depois elas vão trabalhar acima das 72 horas, 96 horas, né? E aí a gente recomenda processos de fermentação de até 5 dias, no máximo 5 dias, com muita segurança. Então, essas leveduras, elas podem ser uma boa alternativa para obter café de qualidade. Não tem problema aplicar a levedura. Nós temos que saber como aplicar algumas leveduras. Então, como exemplo aqui, alguns estudos, nesse caso aqui o estudo do professor Gilberto Pereira, ele aplicou Lactobacillus plantarum e ele conseguiu acelerar a acidificação da polpa, reduzindo o tempo de fermentação de 24 para 12 horas. Ou seja, toda vez que formos fazer um processo de fermentação induzida, é necessário que a gente estude o comportamento e a taxonomia do micro-organismo, a funcionalidade do micro-organismo. O que esse micro-organismo pode fazer e qual a condição de meio que eu tenho para preparar este micro-organismo. Outro resultado aqui muito relevante que nós temos para compartilhar com a comunidade que está nos assistindo hoje é que é possível modificar o perfil sensorial e químico do café conilon e do robusta de forma significativa quando a gente aplica, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura muito utilizada na indústria de panificação, na indústria de vinhos, na indústria de cerveja. E aqui, nesse estudo do professor Deusélio, nós conseguimos identificar que alguns tratamentos, os tratamentos com aplicação de leveduras, modificaram as estruturas de infravermelho dos grupos de carbonilas, de alcanos, nessas condições de aplicação. O que isso quer dizer em termos de resultado prático para o produtor? É possível, sim, mexer no perfil sensorial, é possível aumentar a nota, só que nesse estudo também a gente apresenta algumas regiões espectrais que não sofrem alterações. Ou seja, não existe essa história de aplicar um processo de fermentação para o conilon ficar igual ao café arábica. Nós precisamos respeitar a aplicação dos processos e que cada café é especial ao seu jeito. Então, o que existem são cafés especiais. E mais alguns exemplos. A levedura também pode atuar como um inibidor da produção de HMF, que pode ser um precursor da acrilamida. Ou seja, a levedura ela vai consumir os açúcares, impedindo que se forme HMF, que se forme a acrilamida lá na frente. A acrilamida, para quem não conhece, ela é cancerígena. No caso, já foi identificada no café, mas em baixas proporções. E a levedura, além disso tudo, ela tem uma função de bioprotetora. Então, ela pode formar um biofilme, que é uma camada de proteção nos frutos, que vai impedir o ataque de outros fungos invasores no decurso do descanso do café, na pós-colheita, dentre outras ações. Uma outra estratégia também é a fermentação a seco, e aí eu apresento um outro estudo para vocês, de um grupo de Singapura, onde foi aplicado fungos no processo de fermentação, e eles comprovaram também que a fermentação em estado sólido pode modificar o perfil de não voláteis e voláteis dos cafés verdes, dos cafés robustas, indicando que algumas mudanças na estrutura de aminoácidos livres e de outros compostos podem ser afetadas pela condição de aplicação destes micro-organismos. Aqui são imagens de fermentações a seco. Aqui o café tinha acabado de ser descascado e iria ficar fermentando sem água. Nessa imagem do meio também, dentro de uma câmara de controle de temperatura, e aqui com inoculação de fungos já na parte de secagem do café, visando uma manutenção do horizonte de preservação desses frutos. Outro método muito comum que pode ser aplicado na produção de canéfora especial é o semi-dry, que é conhecido como honey, e ele deve ser aplicado em um sistema de secagem suspensa, coberta e higienizada. Após a retirada dos lotes, a gente tem que lavar. Por quê? Vai ficar esse tecido aqui, muito mucilaginoso. A gente vai ver um videozinho curto aqui da produtora mexendo o café conilon após o descascamento. Então, o que é importante aqui? Essa mucilagem, ela vai oxidar de acordo com a reação das enzimas que estão presentes na polpa do café, e nós vamos ter uma mudança de coloração. E também esse café, ele, para os provadores, para os baristas, para os torradores, ele fica um pouco mais doce.
Então, é uma estratégia de produzir lotes de cafés especiais, né? Mas é necessário que o produtor tenha o terreiro suspenso e que a cada lote que ele retirar do processo, ele realize a limpeza, né? Ou então, quando ele for pilar o café também, que ele pilhe o café um pouco mais quente, para evitar a quebra dos grãos e entupimento da máquina. Por quê? Se o produtor secar esse café no terreiro suspenso e ele ficar dessa coloração aqui, ele vai grudar. Então, ele vai ficar muito sólido e dá muito trabalho no pós-colheita. Esse método ele é muito utilizado por alguns produtores de café arábica que produzem microlotes para cafeterias. Você que é produtor de café Conilon, se tiver condições de testar, pode fazer um teste pequeno e se houver retorno do mercado, você pode investir nessas ações. Aqui alguns resultados que comprovam a eficiência da fermentação para o café Conilon. Então, nesse estudo aqui de 2019, nós apresentamos as perspectivas, né, de formas para promover melhoria da qualidade do café Conilon, com fermentações, com leveduras, usando Saccharomyces cerevisiae. E aqui, nesse gráfico, aqui nas variáveis canônicas, a gente consegue ver o comportamento. Com 24 horas, a gente tem a fermentação wash separando-se dos demais grupos. E com 72 horas, nós temos os grupos com levedura com água e levedura seco, se agrupando novamente, e em termos de resultados sensoriais, foram os melhores. Ou seja, a aplicação de fermentação induzida para o café Conilon é uma boa estratégia, é uma boa opção para a produção de cafés especiais. Um outro estudo também que eu já comentei com vocês, é onde a gente demonstrou a possibilidade de compreender como as relações químicas se aproximam em termos de perfil do café arábica ao café Conilon e como essas mudanças de processo podem aproximar as características do café ou distanciar as características do café. Então, pela região do espectro do infravermelho, a gente consegue ver como determinados processos se aproximam ou se distanciam, tanto para o café arábica quanto para o robusta, e essas perspectivas nos geram um senso de possibilidade, de reflexão, a respeito do que será a produção de café Conilon no futuro. O outro estudo também do nosso grupo, conduzido pela professora Emanuele, junto também com a nossa equipe aqui em Venda Nova, nós conseguimos demonstrar uma correlação entre aumento de acidez sensorial e aumento da acidez do café robusta processado pela via úmida, com aplicação de fermentações também em 72 horas. Um outro método de fermentação muito utilizado nos últimos anos é a maceração carbônica. Esse método ele foi datado em 1986 e a primeira patente foi registrada pelo Rick Bottom em 1986, que é um método adaptado da indústria do vinho para o café. E em 2020, início de 2021, nós publicamos esse estudo para o café arábica, onde nós conseguimos demonstrar que o perfil microbiano, a comunidade microbiana dos frutos de café, elas afetam o perfil sensorial, o perfil químico e o próprio perfil microbiano. Ou seja, o binômio tempo-temperatura é essencial para a manutenção da qualidade. Então, esse estudo está disponível, a gente pode ter acesso. O que a gente fez? A gente criou um ambiente enriquecido de dióxido de carbono, de CO2, tiramos todo o oxigênio daquele ambiente e forçamos os micro-organismos a trabalhar numa condição de anaerobiose, ou seja, fermentar em condições de temperaturas diferentes e em condições de dias diferentes, né? E aí nós vimos o reflexo do perfil sensorial. E aí a gente vai entender o quê? Que há uma mudança da composição química em função da condição do tipo de processamento, do tempo, da temperatura, e uma outra comprovação muito importante. Após 120 horas, com 38 graus, nós temos uma predominância de lactobacilos, de bactérias produtoras de ácido lático na fermentação. Sendo que em outras temperaturas, essa condição não se repete, ou seja, isso nos leva a uma condição de planejamento da pós-colheita de acordo com o binômio tempo-temperatura. Então, a gente pode, sim, usar os micro-organismos presentes na polpa do café para fermentar, sem colocar leveduras ou bactérias externas, sem ter esse gasto, sem ter esse custo, usando apenas um ajuste de processo. Aqui são imagens de ilustração de um processo de maceração carbônica,
São apenas fotos de um balão volumétrico no laboratório, onde a gente tem a fase inicial da fermentação, o meio da fermentação. Notem que a mosca da fruta morreu, porque a condição de anaerobiose estava plena dentro dessa condição atmosférica no balão. E aqui, ao final de 5 dias, a gente tem um resíduo, né? Um líquido que fica ao final desse processo. Esse líquido pode ser reaproveitado, porque ele é muito rico em potássio. A gente pode usar ele como fértil de irrigação, mas hoje não é o tema da nossa fala. E, em média, a cada 120 horas, nós vamos produzir de 8% a 10% de líquido da fermentação proporcional ao volume de café introduzido. Então, nós temos que também pensar na gestão dos resíduos da fermentação. O outro estudo recente do nosso grupo, que está ficando pronto, né, nessa semana, que a gente deve submeter nos próximos dias, conduzido pelos estudantes aqui do nosso laboratório, é a caracterização de terroir. Nós temos feito estudos em regiões de altitude, em regiões variando de 377 metros até 850 metros de altitude, e caracterizando o perfil do café Conilon em diferentes processos, porém com pouco tempo de processamento, com 36 horas de fermentação. Notem que as notas não abrem tanto em termos de perfil sensorial, mas é possível ver que em todos os municípios é possível produzir café especial de acordo com uma determinada metodologia, né? E aí a gente precisa entender o impacto do terroir, a condição do meio para entender a qualidade refletida lá na xícara. Ou seja, antes de sair fazendo qualquer método, qualquer investimento, nós precisamos entender a condição edafoclimática, a condição de processamento, a condição de temperatura, de relevo, como os micro-organismos estão agindo, como esses micro-organismos estão trabalhando para potencializar a ação deles no pós-colheita com processos distintos. O outro resultado do nosso grupo de estudo, que é do William, que é doutorando da UFES e orientado pelo professor Partelli, co-orientado por mim, nós publicamos esse trabalho no ano passado, onde a gente conseguiu criar imagens de fingerprint de acordo com o espectro de infravermelho para a produção de café Conilon. Ou seja, é possível caracterizar o genótipo em função do ambiente, em função das características desse genótipo, mesmo eles estando em ambientes distantes. Ou seja, com isso, no futuro, a gente vai poder saber se determinada matéria-prima foi submetida a uma fraude, se ela realmente é desse estado, se ela realmente produz naquela micro-região, por conta da indicação geográfica. Então, esse é um trabalho muito importante que vem sendo feito junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, visando caracterização do terroir. Nessa mesma linha de estudo, a gente também apresenta um trabalho publicado em 2020 pela Radija, sob orientação do professor Valdemar e do professor Wanderson, onde foi observado um efeito significativo de sombreamento na qualidade do café Conilon. Esse estudo foi conduzido na Fazenda Experimental do Incapé, em Pacutuba, e foi estudado diferentes formas de consórcio de plantas, né? E observou-se que o consórcio com glericídia foi muito favorável à produção de café Conilon de boa qualidade. Então, frente às mudanças de aquecimento global, a condição de avanço de temperatura, de escassez de água, nós precisamos pensar em metodologias para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Voltando na colheita, esse estudo de 2020, conduzido pela Mayara Lemos, sob coordenação do professor Rodrigo Scherer, da UVV, demonstra um resultado muito importante para nós, né? Nós estudamos diferentes genótipos submetidos a diferentes estágios de colheita, 60%, 80% e 100% de café maduro. E a conclusão é muito simples. A quantidade de café verde, a porcentagem de café verde, afeta o perfil sensorial e o perfil químico dos cafés. Então, você que é produtor que está nos ouvindo, você que é apreciante de café especial que está nos ouvindo, nós precisamos colher café maduro. Colher café verde é um indício de que nós iremos perder qualidade. Iremos gerar compostos químicos que não são tão aceitáveis ao paladar, que podem ser repugnantes, e com isso a gente deprecia a qualidade da nossa matéria-prima. Então, caminhando, né, para concluir aqui a nossa fala, né, e ainda falando sobre processos, fermentações, as fermentações estão sendo cada vez mais aplicadas ao universo da cafeicultura. E um processo fermentativo, ele nada mais é do que transformações de um substrato em produto de interesse econômico utilizando micro-organismos ou enzimas microbianas. Ou seja,
Os micro-organismos irão consumir os açúcares, as matérias orgânicas presentes na fase inicial, para transformar em outros compostos. Esses outros compostos irão mudar a condição de textura, de sabor, de fragrância, de acidez dos nossos cafés. Entretanto, o processo de fermentação ele deve ser acompanhado com muita segurança, com muita responsabilidade. Nós podemos inferir que, sim, a fermentação ela é uma boa perspectiva para a produção de canéforas especiais. Entretanto, quando a gente olha para esse fruto aqui, apenas como uma metáfora de ilustração, a gente vê toda essa diversidade de micro-organismos que foram encontrados dentro do fruto do café. Obviamente não é esse fruto, mas é apenas um exemplo de dentro da polpa. Então a gente precisa entender que existem milhares de reações e transformações bioquímicas que vão ser dependentes das condições de pH, da condição de inóculo, da temperatura, dos nutrientes, da aeração ou da falta de aeração, do tempo, conforme descrito aqui nessa abordagem que nós estamos discutindo hoje. Então, o processo fermentativo ele tem início com a hidrólise enzimática de polímeros orgânicos no ambiente extracelular, em oligômeros e em monômeros que serão utilizados nessas rotas metabólicas para produzir energia. E aí, toda essa produção de energia vai fazer com que os micro-organismos consumam determinadas classes de nutrientes e transformem em outros compostos químicos, compostos orgânicos. Nas fermentações induzidas, nós temos visto muitas aplicações de leveduras, isso aqui são imagens de meios de cultura, de células de leveduras, e colônias de bactéria também crescendo em meios de cultura para isolamento e sequenciamento genético. Aqui do outro lado a gente consegue ver as imagens de aplicação desses micro-organismos. E por fim, tudo isso vai gerar um perfil sensorial distinto, isso vai gerar uma condição de observação de perfil sensorial. Então, no passado, o café canéforo era tratado como amadeirado, seco e cereal. Hoje, a nova escola trata como frutado, alcoólico e intenso. E aí, chama atenção para o trabalho do Dr. Henrique, da Embrapa Café, onde, no ano passado, nós fizemos um trabalho de caracterização de mais de 500 amostras de café canéfora no Brasil, em São Paulo, tentando observar o perfil sensorial desses canéforas e como esses cafés são produzidos, são processados em função das condições do território, em função das condições de pós-colheita. Outro estudo importante a gente entender como os consumidores aceitam ou não determinados perfis de extração. Então, a gente pode ver que nesse estudo, também que está em fase de avaliação final do nosso grupo, em que consumidores não treinados aqui da região de Venda Nova assimilam melhor ou têm mais aceitação a métodos filtrados. Isso é mais comum à nossa realidade do que em detrimento de cafés que são servidos numa prensa francesa, por exemplo. Isso serve de exemplo para ilustrar que para cada café eu tenho que pensar em um consumidor, em um método, em um processo, em um cliente final. Então a gente tem alguns desafios para o segmento. Os desafios são esses: colher café maduro, ao invés de colher café verde, melhorar a condição de matéria orgânica, de recuperação dessas áreas de produção, protegendo mais o microbioma do solo e, definitivamente, abolir esse tipo de secagem nas zonas de produção. Essa é uma imagem que foi feita desse ano, na safra de 2021, onde a gente ainda vê esse tipo de problema sendo executado por produtores. Secagens em altas temperaturas, cafés colhidos verdes, mas existe uma nova geração de produtores sedenta por mudança, sedenta por produzir cafés especiais para consumidores especiais. Então, os desafios que já foram superados. Em 2017, depois do Cup of Excellence, nós fizemos uma ação de promoção aqui, junto com o Silvio Leite, com o Evaí, com o Tássio do Incapé, visando a valorização do Conilon capixaba. Nós fizemos uma apresentação para parte do júri de compradores do Cup of Excellence, demonstrando os cafés especiais do Espírito Santo. Fizemos também um trabalho de internacionalização no norte do estado, aqui na fazenda da família Venturim, junto com o Lucas, o Isaac e o Bento, mostrando que existem produtores engajados com a mudança do perfil de produção de cafés especiais no estado do Espírito Santo, e essas ações geraram muitos resultados. Hoje a família Venturim é uma referência em produção de cafés especiais, tem ajudado muitos produtores, Poderiam citar aí também o Rodrigo Rigo, de São Gabriel da Palha,
o Jonas e o Thiago Orletti em Pinheiros, né, a Tatiele em Governador Lindenberg, e tantos outros produtores que estão engajados, né, que a gente não vai conseguir lembrar o nome de todo mundo, e até peço desculpa àqueles que eu conheço e não citei aqui como exemplo, que estão trabalhando dia após dia, engajados na melhoria de qualidade do café Conilon. E algumas tendências, né? Nós precisamos consolidar o perfil sensorial do Canéfora no mercado interno, nós precisamos reorganizar o setor produtivo, toda a infraestrutura, pós-colheita, beneficiamento, toda a parte de preparo desses cafés para exportação. Café é um alimento e a gente precisa tratá-lo como um alimento. A abertura de mercados internacionais, consumo direto em cafeterias, articular melhor entre os setores e visar a internacionalização da marca, dos robustas amazônicos e do Conilon como uma origem singular. O café especial do Espírito Santo, o café especial de Rondônia, o café especial da Bahia, possuem mercado no Brasil e mercado no mundo como um todo. Então, eu parabenizo também o trabalho da Embrapa Café de Rondônia, né, que vem trabalhando de forma muito intensa os nossos colegas lá, visando a melhoria do café robusto amazônico, professor Partelli, no norte do Espírito Santo, né, a Coabriel, todos os nossos parceiros, né, e aqui são imagens, pessoal, do trabalho que nós fizemos em São Paulo ano passado. Foram mais de 500 amostras de café classificadas, um projeto da ABDI, junto com o Sindicato da Indústria, com a Embrapa, com o Instituto Federal, com diversos parceiros, visando a caracterização desses materiais. Né? Mais algumas tendências, a gente tem trabalhado muito na questão do metaboloma do café Canéfora, junto com o professor Partelli, professor Valdemar, professor Eustáquio, professor Anderson da UFES, visando entender a diversidade genética voltada para a qualidade, caracterização do microbioma nessas regiões produtoras, tanto de todo o universo químico como microbiano, desenvolvimento de processos de pós-colheita mais amigáveis, compreensão ampla do perfil sensorial do Canéfora, uma reeducação de toda a cadeia envolvida nas ações do fruto à xícara, desmistificação da imagem negativa do Conilon e incentivo ao consumo direto do café Canéfora sem blends. Café Canéfora é um café especial que deve ser consumido e apreciado da mesma forma que o café arábica é consumido e apreciado. Nós precisamos entender as recentes evoluções, as mudanças de comportamento. Nós temos trabalhado muito com os parceiros, com a Universidade Federal de Viçosa, junto com a professora Catarina, Marliane, Tomás, José Maria, toda a nossa equipe, a UFES, o Incapera, a Embrapa, visando uma compreensão ampla dessa rede de produção de cafés especiais. Por fim, o café robusta, ou café Conilon, é um produto especial, que pode e deve ser consumido de forma singular. Né? Reaprender e desenvolver perfis de torre específico para cafés Canéfora. Nós precisamos respeitar as condições dos grãos, dos frutos, melhorar a comunicação entre os produtores, comerciantes, torrefadores, baristas e consumidores, e compreender a estrutura dos frutos e direcionar o pós-colheita para a expressão máxima da qualidade. Por fim, nós precisamos aprender a consumir canéforas especiais. Gostaria de deixar como observação esse vídeo que vocês podem acessar no YouTube, que é um vídeo do projeto institucional que nós temos junto com a Coabriel, que é um projeto dedicado à mudança da forma como se processa e se produz café Conilon no estado do Espírito Santo, um engajamento muito forte, muito ousado da Coabriel, visando a melhoria dos cafés Conilons do estado do Espírito Santo. Então, essas são algumas referências utilizadas na minha fala. Procurei ser bem objetivo, bem rápido aqui no meu tema. Deixo o meu e-mail para contato, para responder quaisquer dúvidas. E aqui é o campus Venda Nova do Imigrante, passando pela região, sinta-se à vontade para chegar e tomar um café conosco. Então, muito obrigado e até logo.